Pronto, acho que é dessa vez. Acho que é dessa vez. Acho que já consegui. Bom, infelizmente não faço muitos diretos. Não faço muitos diretos e não tenho domínio nenhum dos diretos. Mas hoje, pronto, tive que tomar essa decisão. Antes de qualquer coisa, peço desculpas pelo atraso. São 17 minutos de atraso. E agradeço também a vossa presença. Agradeço o vosso tempo para me poderem ouvir um pouco, né? Agradeço por terem tirado, sim, um pouco desse vosso precioso tempo para me ouvirem. Digam uma coisa, vocês conseguem me ouvir? Vocês conseguem me ouvir? Conseguem? Conseguem ouvir-me? Ok. Obrigado. Então, vamos começar essa live. Eu tenho aqui uma cábulazinha, não liguem se eu estiver constantemente a olhar aqui para o meu papel, mas convém ter essa cábula para que não escape absolutamente nada do que tenha a ser dito. Eu não estou aqui para gerar conflitos, para intensificar conflitos, para nada disso. Eu estou aqui para repor aqui algumas verdades que foram ditas ao longo desses anos todos e acho que chegou a hora sim de dizer aqui algumas coisas que é para as coisas ficarem bem no seu devido lugar. Quem me segue, quem me conhece, sabe que eu normalmente não gosto de resolver os meus problemas publicamente. Não gosto mesmo, mas eu acho que eu devo essa satisfação àquelas pessoas que seguem-me, que gostam de mim, que têm-me a mim como uma referência. As pessoas que acreditam em mim e principalmente a minha família, os meus filhos, os meus pais, os meus irmãos. Esses últimos que eu mencionei, pais e irmãos, sofrem muito com os ataques que me são feitos em redes sociais, com as inverdades que são ditas em redes sociais. As pessoas não têm noção disso. Eu, durante muitos anos, a minha resposta para tudo isso foi o silêncio, mas, infelizmente, muitas das coisas que são ditas em redes sociais de alguma forma me prejudicam, principalmente no meu lado profissional. Como vocês sabem, eu trabalho com imagem há mais de 25 anos, eu sou ator há mais de 25 anos e esse trabalho depende quase que exclusivamente da imagem. Quando um ator ou uma pessoa que trabalha com imagem tem a imagem manchada constantemente, várias vezes consecutivas, as pessoas que pensam em te contratar, antes de contratar, vão pensar duas vezes. Diante dos acontecimentos dos últimos dias, as pessoas às vezes querem chamar a atenção de alguma coisa, querem se calhar nos prejudicar de alguma forma, mas esquecem-se que o me prejudicar a mim acaba por arrastar outras pessoas. E essas pessoas, nesse caso, são os meus filhos. São os meus filhos porque, falando mal de minhas redes sociais, eu ficando sem trabalho, não sendo contratado para uma novela, para um anúncio publicitário, alguma coisa do gênero, quem fica no prejuízo são os meus filhos. Entenderam? Só que, infelizmente, a mãe dos meus filhos não consegue pensar até aí. Não sei se há algum certo egoísmo da parte dela, não sei, não vou estar aqui a afirmar, mas antes de tomar determinadas atitudes,
há que se pensar nisso tudo. Há que se pensar nas consequências que isso pode acarretar. Há que se pensar. Eu estou a ver pessoas aqui a falarem do som. Vocês estão a ouvir? Vocês estão a ouvir? Digam. Então, mas eu acho que eu já fiquei muito tempo calado. 12 anos, né? 12. Tive uma boa dose de paciência. Isso tive. Isso tive. Mas na altura em que eu me separei da Yola, uma das coisas que eu lhe disse algumas vezes na fase da separação foi: vamos fazer com que os nossos erros não se reflitam negativamente no futuro da nossa filha. Eu disse-lhe isso algumas vezes. Só que infelizmente essa informação não foi devidamente absorvida. Não foi devidamente absorvida. Porque infelizmente a senhora optou por, sempre que pudesse, resolver os problemas pessoais em praça pública. Está errado. Está errado. Devia ter posto na cabeça que fazendo isso não me está a prejudicar apenas a mim, mas também aos filhos. Entenderam? Então há que se ter um certo cuidado quando tomamos determinadas atitudes. E eu tive que tomar essa minha atitude, sim, para proteger os meus. Para poder proteger os meus, que têm estado a sofrer com isso. Têm estado a sofrer com isso, sim. Principalmente a minha filha Yani. Principalmente a minha filha Yani, que já tem 16 anos, que já entende das coisas. Eu nem quero imaginar como é que foi o dia da minha filha hoje na escola. Na escola. Ela deve ter sofrido bullying hoje. Bullying. Atitudes do género acabam por fazer com que os nossos filhos sofram bullying. E acredito que a Yani hoje na escola tenha sofrido bullying. Vocês já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar nisso? Ficam a dar força numa pessoa que vai para cadeias televisivas falar da vida pessoal, porque isso, porque o pai isso, porque o pai aquilo, mas esqueceu-se de um pormenor extremamente importante. A filha que já tem 16 anos, que tem redes sociais e que tem acesso a essa palhaçada toda. Ela não parou para pensar nisso. Ela não parou para pensar nisso. Mas é o que deve ter acontecido com a minha filha. Vou mudar aqui um pouco o tema. O pai da internet, aqui o pai da internet, o suposto pai que não dá assistência aos filhos, não teve tempo para imprimir tudo. Mas imprimi alguns. Mas eu não vou mostrar. Não vou mostrar. O pai que não se preocupa com os filhos, que não dá assistência aos filhos, que não se preocupa com coisa nenhuma. Está aqui. Tem aqui os comprovativos todos das transferências que eu faço mensalmente para cumprir com as minhas obrigações, com as obrigações que eu tenho para com os meus filhos. E não são $150 como mandaram a noticiar ontem, que eu só dou $150. Não, nem é por aí. Não é por aí. Ela está bem consciente do que eu dou para os meus filhos. Não é por aí. Eu cumpro com as minhas obrigações todas. Com os 5 filhos que eu tenho. Cumpro. Eu tenho aqui comprovativos de tudo. De tudo. Agora, voltando ao assunto, a Yani, a minha filha Yani, é uma das coisas que mais me preocupa, é uma das coisas que fez com que eu tomasse a decisão de fazer esse direto. Eu, quando vou para Luanda,
já que insistem em dizer que eu não quero saber dos meus filhos. Uma das primeiras coisas que eu faço quando vou para Luanda é mandar mensagens ou ligar para as mães dos meus filhos, avisar que eu estou em Luanda e quero estar com eles. E foi o que eu fiz. Eu fiz isso numa das últimas vezes que estive em Luanda. Mandei mensagem para ela a dizer que estava em Luanda e queria estar com meus filhos. Não obtive resposta dela. Como a minha filha tem telefone, tem WhatsApp, decidi ligar para ela. Também não obtive resposta. Deixei mensagem para minha filha, a mensagem não entrou. Tentei chamar, tentei ligar via chamada normal. Também não consegui falar com a miúda. Fui para o Instagram para ver se conseguia mandar-lhe uma mensagem. Apercebi-me que estava bloqueado. Estava bloqueado. Então passei a não ter acesso à minha filha. Aos meus filhos, no caso, porque também não conseguia falar com a mãe dos mesmos. Então, dei um tempo, disse, não, se calhar estão disponíveis e tudo mais. Passou-se algum tempo, tentei novamente contacto, sem sucesso. Disse, para aqui passa-se alguma coisa. Para não estar a passar por isso, porque é uma prática que às vezes acontece, eu acabei por falar com o meu advogado, expliquei-lhe a situação e tudo mais, e decidimos entrar com uma ação no tribunal para poder ter a guarda partilhada. Guarda partilhada. Aqui está o documento. Isso é a guarda partilhada. Esse é o documento que entrou no tribunal e estamos à espera do andamento das coisas. Enquanto isso, tenho que fazer o sacrifício de não poder estar com os meus filhos, porque simplesmente a mãe deles cortou-me o acesso aos mesmos. Mas atenção, não me cortou o acesso das minhas obrigações. As minhas obrigações tenho que cumprir. Se atraso 1 ou 2, 3, 4 dias, já estou a ser atacado. Mas não consigo usufruir dos meus direitos como pai, que é estar com os meus filhos. Mas estou a optar por fazer esse sacrifício, deixar os órgãos competentes resolverem as coisas como deve ser, que é para daqui para frente, ou quando a situação estiver resolvida para frente, não termos mais problemas do género. Não termos mais problemas do género. Daí a tal história de eu não conseguir falar, de eu não estar com os meus filhos há mais de um ano. Isso não foi causado por mim, não. Eu tentei estar com eles. O que acontece é, a senhora cria esse tipo de situações para depois poder se espalhar como deve ser nas redes sociais, nas entrevistas que vai dando. Infelizmente, as práticas são essas. Para continuar a me colocar na posição do vilão, do mal da fita, durante esses anos todos. Eu suportei durante muito tempo, mas as coisas estão a tomar uma proporção chata e desnecessária. Eu acho que não há necessidade. Eu acho que não há necessidade dela fazer isso. Não sei sinceramente o que é que ela ganha com isso, mas é o que tem estado a fazer ao longo desses anos. Ao longo desses anos. Eu sou um ser humano, sou um pai, sinto saudades dos meus filhos, quero estar com os meus filhos, mas não consigo porque existe uma pessoa que vai causando esse tipo de situações para poderem, depois a seguir, chamarem-me de pai ausente, de pai que não quer saber dos filhos, e etc, etc, etc. As coisas não são bem assim. Analisem um pouco as coisas com atenção e vocês vão conseguir perceber que as coisas não são bem assim. Não são bem assim. Mesmo. Então, outra questão. Deixa-me só beber água, estou a ficar com muita sede. Um casal, quando se separa, cada um segue a sua vida, cada um faz a sua vida com outros parceiros. E a única coisa que resta é termos pelo menos um
é termos pelo menos um relacionamento saudável em prol do bem-estar das crianças. Em prol do bem-estar das crianças, mas isso não existe. Não existe porque a mãe das crianças é uma pessoa extremamente complicada, uma pessoa extremamente conflituosa e não é propriamente aquilo que vende, que vai vendendo, não é propriamente aquela imagem que vende nas redes sociais, nas entrevistas, nos convívios, etc, etc. Há uma outra pessoa por trás disso. Há uma outra pessoa por trás disso. Analisem com atenção e vão conseguir perceber isso. Vão mesmo conseguir perceber isso. Só mais uma coisa. Deixem-me só dar uma olhada na minha cábula, por favor. Que é para não deixar escapar nada. Pois, mas dando sequência ao que eu estava a dizer, trata-se de uma pessoa muito conflituosa, muito complicada. E eu, sendo uma pessoa muito calma no meu cantinho, acabo por, às vezes, não exteriorizar o que eu sinto. Mas podem ter a certeza, eu sofro muito com isso. Sofro muito, 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 muito com isso. Vocês não têm noção. Não têm mesmo noção. A ausência dos meus filhos... mexe mesmo comigo. Mexe mesmo. Olha, a minha mulher já me conhece e consegue perceber quando eu estou a sentir falta dos meus. Mas pronto. Mas optei por deixar as coisas andarem com o bom som da justiça. E sei que cedo ou tarde, as coisas irão entrar no seu devido lugar. Eu estou a ver aqui comentários a dizer que estou a dar muitas... Eu não estou a dar muitas voltas. Eu não estou aqui para gerar conflitos, não estou aqui para bater de frente. Eu estou simplesmente a repor aqui algumas verdades nas vossas mentes. Mentes de pessoas, muitas que, pronto, por serem extremamente fãs da pessoa em questão, nem sequer têm tempo de parar e analisar as coisas como elas são, como deve ser. Portanto, é chato. Mas eu gostaria imenso de poder passar mais datas comemorativas com os meus filhos. Aniversários, Natal, Páscoa, enfim, sem ter que estar sempre nesse vai e vem, a hora ela está bem disposta, a hora já não está, a hora já não tens acesso aos miúdos, enfim. Não posso passar o resto da minha vida nessas condições, nem pensar. Infelizmente trata-se de uma pessoa que, já disse isso no início, mas volto a dizer, que com a intenção de me prejudicar, acaba por prejudicar os filhos. E os filhos. E aí isso acaba por originar péssimas memórias do pai, dos filhos para com o pai. Coisas essas causadas pela mãe. Vocês não param para analisar as coisas daí. Porque às vezes o que é que acontece? Há um certo vitimismo. Primeiro é que aproveitam-se do facto de serem mulheres. Contando uma história bonitinha, nós como homem acabamos sempre por levar a pancada toda. Mas as coisas nem sempre são como elas são contadas. E depois, para complementar ou para aumentar bem o volume, usa as crianças no meio dessa história toda. Para complicar ainda mais as coisas ou complicar a vida do homem. Mas é chato. Mais um ponto aqui. Tenho recebido muitas mensagens ofensivas, muitas de pessoas que nem sabem nem metade da história, nem metade do que se passa,
Simplesmente querem julgar, querem mandar mensagens ofensivas, porque isso, o pai disso, o pai... Epá, enfim, não façam isso. Não façam isso. Não façam isso, por favor. Não tirem partido sem ouvirem ambas as partes. Não façam isso. Não façam isso. Nunca façam isso. É o que se diz. O lobo será sempre mau enquanto ouvirmos apenas a versão do capuchinho vermelho. E é verdade. E é verdade. Enquanto o lobo não contar a versão dele, o capuchinho vermelho vai ser sempre a vítima. É verdade. É verdade. Tenho também recebido mensagens a dizer que eu estou a ser influenciado pela minha mulher. Não. Não. Muito pelo contrário. A minha mulher, diante dessa situação toda, quando eu me juntei à minha mulher, ela percebeu a péssima relação que eu tinha com a Iola. Ela, conhecendo a Iola, decidiu falar com a Iola. Decidiu falar com a Iola, papó, vejam bem isso e tudo mais, vocês têm filhos, pensem em primeiro lugar nos vossos filhos, antes de estarem sempre em conflitos, desentendimentos e etc. Porque no fim das contas eles é que sofrem. A Carmen foi uma pacificadora no meio disso tudo. A Carmen é que promovia, é que fazia com que eu tivesse com os meus filhos com mais frequência. A Carmen trabalhou muito em torno disso. Muito. E há pessoas que podem testemunhar isso. Aliás, o ex-marido da Iola, o Bass, pode testemunhar isso. Porque ele presenciou isso inúmeras vezes. Eu tive com Bass inúmeras vezes quando ia lá para uns miúdos, quando ia deixar e tudo mais. Muitas vezes. Ele pode testemunhar na boa isso. Então não venham cá dizer que eu não quero saber dos meus filhos, que isso, que aquilo. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu sou um ser humano, sim, um ser imperfeito, como qualquer um de nós, mas ainda tenho o meu coração no lugar e sempre terei. E sempre terei. Sempre terei. Então, há que se rever aqui algumas coisas. Pronto, eu estava a falar da minha mulher, deixa-me já concluir isso. Que é para fazer perceber algumas coisas. E a partir do momento em que eu me juntei a ela, houve aí uma conexão muito boa que fez com que eu me tornasse uma pessoa melhor. Ela fez com que eu me tornasse uma pessoa melhor, ela fez-me tornar uma pessoa que visse a vida de outra forma. De outra forma. Tornou-me ainda mais paterno. Fez com que eu cuidasse mais dos meus filhos e tudo mais. Ela teve um papel fundamental nisso. Teve mesmo um papel fundamental nisso. Depois de muito tempo voltei a poder gozar férias com a minha filha. O ano passado a minha filha esteve comigo. Agora me vem cá dizer que eu nunca estou com eles. Aliás, podem ver aí no meu story, ou nos destaques do meu perfil do Instagram. O primeiro destaque onde tem um coração. Tem alguns momentos com os meus filhos. Não tem todos, mas tem alguns momentos. Vocês podem ver isso. Tem alguns momentos. Sim, o ano passado a minha filha passou as férias conosco, correu tudo muito bem, entre aspas, porque houve algumas situações que também não foram muito favoráveis. A miúda vive oprimida, tem sempre a mãe a ligar, porque agora faz isso, agora filma, agora faz videochamada para eu ver o que se passa aí em casa. Não faz isso, isso é oprimir a criança. Isso gera confusão na cabeça da criança. Não façam isso. Não façam isso. Mesmo. Então, a minha mulher trabalhou muito em torno disso, desse bom convívio. Mas foi algo que durou muito pouco tempo. Porque de repente, ela virou a boneca. Virou-se contra a Carmen. O porquê? Não sei.
A Carmen fazia publicações dos meus filhos, todos eles. A Carmen chama os meus filhos todos de filho, ela considera os filhos dela também. Fazia publicações, no início elas tinham uma boa relação, lidavam e tudo mais. Mas de repente a Yola decidiu proibir a Carmen de publicar coisas da Yane e do Jason. Ligou para a Carmen com um discurso extremamente agressivo e ofensivo. Epa, ficamos sem perceber o porquê disso. Algum tempo depois a Carmen decidiu fazer uma publicação dos manos, que é o Rafael e o Jason, porque são muito parecidos. A Carmen fez uma publicação bonita até no Facebook a dizer que são os gêmeos. E por sinal as pessoas gostaram muito. E tudo mais. Mas pelo visto alguém não gostou muito. E mais uma vez ligou para a Carmen com esse discurso ofensivo e agressivo, a mandar tirar a foto, não tens de fazer isso, estás proibida de publicar as fotos dos meus filhos. Para a Carmen, tudo bem, tirou a foto do Jason. E foi nesta data que a Carmen decidiu bloquear a Yola, porque o convívio já estava insuportável. O bloqueio não foi agora, ontem, o que comandaram a publicar aí. Não, o bloqueio já aconteceu há muito tempo. Então é só para vos deixar aqui, para vos elucidar sobre determinadas coisas que têm dito por aí, que não condizem mesmo com a realidade, e chega uma altura que tem que se pôr o pé sim. Se isso continua, passaram-se 12 anos sempre no mesmo discurso, não pode. Tenho que proteger os meus, principalmente a Yane, que já é grandinha e que já entende das coisas e que com certeza absoluta tem estado a sofrer bullying na escola. Isso, querendo ou não, afeta o aproveitamento da miúda na escola? Já pararam para pensar nisso? Não. Acredito que não. Então, ao público que normalmente vê esse tipo de notícias e simplesmente pega e acredita, parem um pouco, façam as vossas análises antes de acreditarem no que muitas vezes é publicado nas redes sociais, ou aguardem pelo menos a outra parte se pronunciar. Sei que vocês aguardaram muitos anos, mas está aqui. E nem contei nem a metade das coisas. Eu simplesmente optei por proteger os meus, porque as coisas já estão a ganhar uma proporção desnecessária, chata. E eu daqui consigo sentir que a minha filha tem estado a sofrer muito com isso. Mesmo. Então, a todos os internautas que ontem, eu sei lá quando, durante esses anos todos, andaram a bombardear-me com mensagens ofensivas, pai disso, pai daquilo, e etc. Eu vou vos fazer uma pergunta. Vocês acham que a atitude da vossa diva em ir para uma cadeia televisiva, falar de questões pessoais, problemas esses que podem ser resolvidos no âmbito privado, vocês acham que essa atitude dela foi a mais correta? Acham? Porque infelizmente ela tem uma legião de fãs extremamente fanáticos mesmo. Tudo o que ela faz, seja bom ou mau, para esses fãs está tudo bem. Não há uma capacidade de análise das coisas. Está tudo bem, se ela fez, está tudo bem. Porque é aquilo que eu disse anteriormente. Só o facto de ser mulher, e os homens já têm uma desvantagem diante disso, seja qual for o tema. Acrescentando mais os filhos em cima, acabou. Morremos.
Mas já há que se ter uma certa capacidade de análise diante desse tipo de situações. Tá? Eu vou me retirar. Muito obrigado pelo vosso tempo. Aos meus filhos, se alguma vez falhei com vocês, e tenho certeza que já falhei sim com vocês, eu peço as minhas sinceras desculpas. Eu vos amo muito, muito mesmo. E a vocês, muito obrigado pela vossa disponibilidade, a vossa audiência. Espero que tenha passado a informação como deve ser. Havia ainda muita coisa para ser dita, mas aí sim já são coisas que têm que ser resolvidas no âmbito privado, porque aí sim podem originar outras situações não muito agradáveis. Tá? Fiquem bem. Beijinhos. Até já.